Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindas a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Você sabe orar? Eu não sei orar. Você sabe orar? Você já ouviu isso? Já falou isso? Muitas vezes. Quantas vezes nós subestimamos aquilo que Deus pode fazer através da nossa oração? E aí, quem chega no teu ouvido e fala assim, você não vai alcançar, você não vai acessar o Senhor, porque você já começa assim, mas eu não sei orar. Sabe, eu já ouvi isso muitas vezes em lugares que eu frequento. Geralmente essa frase vem de pessoas que estão iniciando a fé, conhecendo ainda Jesus. Apesar de ser uma afirmação muito dolorida quando a gente ouve, né? Ela também é uma afirmação que mostra o quanto essa pessoa tem sede do Senhor. Porque se ela diz assim, eu não sei orar, é sinal que ela gostaria de fazer uma oração que o Senhor ouvisse, que tocasse os céus, né? E eu já ouvi isso por diversas vezes, de amigas, de gente que às vezes vai na igreja e vê o pastor orando, ou vai numa comunhão de pessoas e aí vê aquele líder orando tão bonito, né? Tudo enfeitadinho. Ouvindo a oração do próximo e comparando a sua oração e diz assim, meu Deus, eu não sei orar. Mas vamos aprender um pouquinho sobre isso? Bora. Sobre a verdadeira oração, a oração que agrada ao Senhor, que chega até os céus. E eu quero dizer para você assim, nós não sabemos orar, né? Quem nos capacita e nos dá a palavra é o próprio Espírito Santo. E intercede por nós, né? É isso aí. Então, assim, a gente gostaria de falar para você que está do outro lado, nos ouvindo, que hoje é o momento de você aprender como acessar os céus. Porque a oração, ela é uma porta de acesso aos céus, né? É um momento que você cria intimidade com Deus, que você coloca todas as suas aflições, angústias, dúvidas, e sentimentos que são tão humanos, que a gente tantas vezes se cobra, para fora. É um momento que você fala de verdade com Jesus, que você deixa rolar aquilo que muitas pessoas, se ouvissem de você, te julgariam, pegariam uma pedra, iriam te acusar, e ele vem e te abraça, né? Exatamente. Deveria ser assim, né? Mas muitas vezes nós pensamos que nós falamos, né? Eu não sei orar, porque a gente imagina, e talvez alguém possa até ter dito isso para você, mas que a gente, para orar, tem que ser só no momento em que a gente entra no nosso quarto, em que a gente fecha a nossa porta, em que a gente dobra o nosso joelho. E tem pessoas que não conseguem orar de joelho dobrado. Ou a pessoa que acha que a oração a gente só faz domingo quando vai no culto na igreja. Nossa! Ah, não, eu já fui domingo no culto, já tá suficiente. Eu já orei durante a semana toda. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é casado? Vou colocar no lugar do solteiro também. Você que é solteiro e mora dentro da sua casa com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Se você não tem a convivência com eles, se você não conversa, não mantém um diálogo, ou um casal que mora no mesmo ambiente, mas não mantém intimidade, não mantém conversa, isso dá certo? Não Como que você vai conhecer uma pessoa se você não mantém um diálogo com ela? É a mesma coisa com Deus. Se você não cria, não estabelece uma rotina de intimidade, você não vai conseguir acessar ao Senhor. E quando você diz assim, as pessoas acham que tem que ser só na igreja ou um lugar específico. Você pode estar orando, você pode ter um encontro com Deus dentro da cozinha da sua casa. Estendendo uma roupa. Abençoando uma roupa, fazendo uma comida. E uma forma também de orar, passando um pano na sua casa, louvando a Deus e glorificando a Deus pela casa que Ele te deu, por aquilo que Ele concedeu na tua vida. Você passando uma roupa ou você guardando uma roupa, agradecendo ao Senhor pela família que Ele te concedeu. Ah, mas meu marido não é convertido, Luana, não é fácil. Mas você já declarando e orando e intercedendo, dizendo, Deus, ele ainda não é teu, mas ele vai ser teu. O meu filho, ele não é teu, mas ele vai ser teu. Isso já é uma oração, é um clamor. Sabem que a conversão do meu marido, ela partiu das orações que eu fiz, né? E eu lembro de uma em específico, assim, que eu orava muito, eu conversava muito com meu marido, né? Pra ele deixar de ir onde a gente ia antigamente, pra ele começar a ir na igreja mais comigo, pra ele começar a conhecer Jesus verdadeiramente.
E teve um dia que eu cansei, assim, sabe? Eu tava cansada, eu já tinha tentado, já tinha orado, já tinha falado com meu marido e não adiantava. E um dia a gente fez uma oração, assim, que depois eu falei, nossa, que audaciosa que eu fui, né? A gente orei bem assim, eu falei, Deus, ele é teu filho também, o Senhor cuida dele. Essa foi a minha oração. Gente, não deu 15 dias dessa oração. Ele deixou de ir no lugar onde nós íamos antes. Olha só. Então, por quê? Porque foi uma oração sincera. Eu não fiquei enfeitando um camelo, sabe? Eu falei aquilo que estava no meu coração. Eu falei, ai, Deus, eu cansei ele. Eu quero que ele se converta. Mas eu não tenho mais argumento com ele. Então vai, cuida dele que o filho é teu, sabe? Mas Deus acatou essa oração. Porque foi uma oração sincera minha. E a oração, ela é uma conversa com Deus. Ela gera intimidade. A oração te leva para um nível mais fundo. A gente sai do raso. Sai do só molhar o pé, a gente molha o joelho, molha o quadril, molha a barriga, molha o pescoço, até que você mergulha na presença do Senhor. Ela é um lugar que gera intimidade, relacionamento e profundeza do céu, assim, de presença, de comunhão com o Senhor. É verdade. Profundidade. Profundidade, perfeito. Olha só. Aqui na palavra de Deus, lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, diz assim: portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Vamos voltar aqui. Vos afirmo, é uma afirmação, não é uma dúvida. Ah, talvez. Ele não usou talvez, ele disse afirmo. Tudo, não é qualquer coisa, não é só uma coisa, não é assim, algumas coisas que pedirem oração, mas tem uma condição. Tudo que pedires e tendes fé, ou seja, você tem certeza que você orou, que você entregou na mão de Deus e aquilo vai acontecer. O Senhor se alimenta da nossa fé. Aleluia. Ele precisa da nossa fé. Né? A fé é o maior sinal de que você, quanto ser humano pecaminoso, acredita em Deus. Que você confia num Deus que você não vê, mas que você sente. Né? E a palavra fala, né, que nós não sabemos orar como convém, por isso Deus deixou o Espírito Santo dele conosco, para que ele seja o nosso intercessor e para que ele intervenha por nós, né? Então, às vezes a gente está fazendo uma oração, mas o Espírito Santo tá ali falando, ó, pai, ela não quer isso, não. Ela não sabe pedir, não é isso, pai. Vamos fazer diferente. Então, nós não precisamos ter medo de orar. Nós temos que abrir o nosso coração. E sobre o que eu tava falando antes, né? Não espere aquele lugar bonitinho, não. Só quando eu conseguir estar no meu quarto eu vou orar. Tá no carro, tá tomando banho, tá fazendo comida, tá limpando a casa, tá dobrando roupa, lavando calçado. Fale com Deus. Fale com Deus. A oração é uma conversa com Deus. E ela não tem que ser cheia de decoração, de reza, né? Aquela coisa decorada que a gente aprendia antigamente, né? Ai, porque tem que ser assim, porque se eu começar diferente... Não. É uma conversa de um filho, de uma filha com um pai. É isso aí. E muitas vezes... antigamente a Bíblia diz que o Senhor ele visitava de tempo em tempo o homem, né? E ele entregava a palavra só para alguns sacerdotes num tempo, num lugar específico. Veio Jesus. Quando Jesus veio, ele veio para quebrar tudo isso e dizer assim: agora vocês têm livre acesso. Rasgar o véu, né? Rasgar o véu. Vocês podem ter livre acesso à minha presença, à presença do meu Pai, onde vocês estiverem. E sabe que essa questão das orações, assim, que acontecem, eu sempre lembro. Você foi usada pelo Espírito Santo. Oração em pensamento. Quantas orações em pensamento que eu não queria que Satanás ouvisse. Oração em pensamento. Quantas vezes eu fiz oração que eu não queria que o mal ouvisse, mas que Deus tivesse acesso, somente Ele. E eu lembro de uma vez, foi bem no início da minha conversão. Eu esqueci, se eu soubesse, tinha trazido. Mas eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Eu falei para o Senhor assim: Senhor, em pensamento, eu falei: Senhor, se o Senhor me ama, alguém essa semana vai me dar algum objeto cor azul. Assim, só joguei, só lancei para o Senhor. Eu tinha só que ali dentro do meu coração existia uma sede, uma verdade e uma fé. Aí foi no domingo. Eu lembro que as minhas orações mais audaciosas eu fazia sempre no domingo, para ver elas acontecerem durante a semana.
E aí eu lembro que você chegou na igreja, você me olhou e falou, preciso falar com você no final do culto. E você me entregou uma carta num envelope azul. E eu tenho guardado dentro da minha Bíblia até hoje. Nem lembro disso. Eu tenho isso, é uma prova assim de que Deus ouviu minha oração. A minha Bíblia é uma resposta. E você falou pra mim assim, nesse dia, só desculpa, você falou assim, eu ia colocar num envelope vermelho, eu acho que você falou no dia, eu não lembro bem a cor. Mas daí o senhor falou, não, é no azul. E eu tinha só um azul e eu coloquei no azul. Olha como o Senhor é maravilhoso, gente. E a minha Bíblia, essa Bíblia aqui, ela foi um presente do Senhor pra mim, nessa mesma pegada. Eu fiz, tava num propósito com Deus e eu pedi, eu sou audaciosa com algumas coisas, né? Eu queria uma Bíblia de presente com uma confirmação de algo. Mas só eu e Deus sabíamos, porque eu orei em pensamento, eu não escrevi, eu não falei em voz alta, ninguém sabia, nem meu marido sabia o que eu tinha pedido, né? Ninguém sabia desse propósito, meu e Deus. E exatamente 9 meses depois do primeiro dia que eu entrei na igreja, um período de uma gestação, né? Eu recebi ela como resposta de oração. Uau. Ela e uma outra depois que foi você que me deu, que também era uma resposta de oração. E até eu brinquei com meu marido, eu falei, eu vou receber de alguém e não vai ser de você. E ele queria comprar uma pra mim. Eu falei, não, quero uma outra Bíblia, uma Bíblia de estudos. Ele já tinha falado, ele disse, vou comprar uma pra mim, vou pegar uma pra você. Eu falei, não, porque não vai vir de você. Ele falou, o quê? Eu falei, só não compra. Então o Senhor, ele recebe, ele entende as nossas orações. Mas nós precisamos ser verdadeiras com ele. Não fazer uma oração, nossa, Senhor. Orávamos antes, tivemos um momento de oração antes. E nós estávamos falando sobre não orar como mendigas. Sobre nós sermos audaciosas nas nossas orações. Nosso Deus, ele é tão grande. E não tô falando só em bens materiais, né? Porque nosso Deus não é um Deus que só vai prover bens materiais, né? Mas nós precisamos ser audaciosas. Nós precisamos entender que o nosso Pai é um Deus poderoso. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo que existe, das maiores riquezas que existem. Não só de bens materiais. Mas nós precisamos entender que se Ele é um pai que tem prazer em abençoar os filhos, nós precisamos ser audaciosos nas nossas orações também. Não ter medo, não ter vergonha de pedir para o nosso Pai. É isso aí. É muito lindo ver o agir de Deus. Porque eu vou fazer uma pergunta para você. Eu aprendi isso e eu levei isso para minha vida, assim. Você, todas as vezes que você vai falar com Deus, é só murmurando? É só pedindo? Ou você tem um momento de, Senhor, vem aqui, vamos conversar, vem tomar um café comigo, senta na mesa para fazer uma refeição comigo. Senhor, abri a Bíblia, Senhor, eu quero ouvir tua voz hoje, Senhor, eu quero ouvir tua voz falar comigo, a tua palavra é viva. Isso é uma oração, né? Porque muita gente vai, eu falo isso muito porque eu já ouvi isso muito de pessoas que chegam na igreja e veem os pastores orando de forma muito bonita. Mas a gente a gente esquece do que esses pastores, o processo que eles tiveram com Deus ali muito antes de chegar nesse nível de intimidade com Deus, né? Eu lembro que quando eu comecei a me converter, quando eu dobrava os meus joelhos para orar, eu ficava assim 5 minutos e era muito difícil. Aí eu comecei a ter mais tempo em casa, então eu aumentei. Um dia era 5, outro depois foi 10 e foi indo. Hoje, se me deixar tranquilamente, eu fico 1 hora orando. Eu falo com Deus assim, e isso não é uma forma de dizer, nossa, 1 hora. Gente, flui. Né? Por exemplo, nós chegamos, eu cheguei aqui hoje, a gente fez um momento de busca, de oração ao Senhor. Era para ser 20 minutos, durou 1 hora. E a gente não queria sair daquela presença. Então, você pode criar esse ambiente de presença com Deus, sabe? Luana, mas você não me conhece, a minha vida é corrida, eu tenho muitos filhos, eu tenho um bebê novo, então ele dorme um pouco, acorda um pouco, mama um pouco, é o marido, é a casa. Gente, eu sei, nós temos uma vida aqui fora também que exige de nós várias funções. Mas sabe o que eu aprendi? Que se eu estiver exercendo todas as funções, mas estiver com o meu coração lá no Senhor o tempo todo, Ele vai estar comigo também. É uma forma de orar, né? O agradecer, a gratidão é uma forma de oração.
Você dobrar o seu joelho é uma forma de oração. O louvor é uma forma de oração. Quando você está louvando a Deus, cantando um louvor no seu carro, ou fazendo uma comida ali e colocou um louvor, você está louvando a Deus, né? Mas que o seu louvor seja intencional, direcionado a Deus, né? Porque senão, às vezes, as coisas vão para o outro lado. Tem que ser intencional, né? E se você tem dúvidas, assim, mas por onde eu começo? Como é que eu faço uma oração, né? Vocês estão falando, mas sempre comecem a oração de vocês louvando ao Senhor. Sabe, não comecem, como a Lana falou, murmurando, ou já, Senhor, obrigada por isso. Não, louvem ao Senhor. Primeiro louvem. Pode começar colocando um louvor, se você tem mais tempo, adorando primeiro em louvor, lendo a palavra. Comece adorando o Senhor, louvando Ele, engrandecendo Ele, falando palavras para o Senhor, sabe? Aí depois você coloca ali o que você gostaria, as suas petições, os seus desejos, né? Mas primeiro agradece louvando, agradecendo. Reconheça que Ele é, né? A grandeza, o poder. Dando toda a honra, toda a glória, todo louvor a Deus. Para que essa oração ela suba realmente, como a palavra fala, como um bom perfume. Ela suba agradável ao Senhor. E vamos deixar uma observação. Gente, existe o mundo espiritual, ele é real. A partir do momento que você se coloca de joelhos perante ao Senhor, todo um outro lado vai dizer, não, ela está começando a orar. É isso mesmo? Tá certo isso aí? Ela vai orar? Não, eu vou colocar preguiça nela. Eu vou pôr distração nela. Ela vai pegar o celular. Ela vai entrar no Instagram, ela vai ver um vídeo que ela gosta e ali ela vai ficar. Ela não vai orar. Eu vou fazer um jejum. Nossa, a fome vai vir, a dor de cabeça. Naquele dia que você pensou em jejuar, alguém vai te chamar para um café maravilhoso. Não vai querer nem te cobrar nada, né? Ou vai dizer assim, vem aqui em casa tomar um café comigo. Um mal vai se levantar. E ele muitas vezes se levanta de forma sutil. Ou então assim, eu vou orar. Chega teu marido do nada no quarto quando você está orando. Você estava ali o tempo todo, né? Ociosa. Mas você colocou no teu coração a intenção de dizer a Deus, Senhor, eu estou aqui, quero falar com você. Pronto, já aparece filho, filha, marido, tia, avó, irmão, o gato, o cachorro, todo mundo procurando por você. Justamente para você não ter esse momento com Deus. Então, sempre que você tiver a intencionalidade de fazer uma oração, se apresente e peça para Deus a proteção do Senhor. Que Ele blinde tua mente contra toda distração, né? Isso é muito importante. Eu digo isso porque essa é algo que acontece comigo. Eu estou falando para você, mas é porque acontece comigo. Quantas vezes eu entro no meu quarto? Gente, já aconteceu isso várias vezes. Mas eu peguei o esquema de Satanás. Quantas vezes eu entrei no meu quarto para fazer uma oração, enquanto eu estava com as minhas filhas ali, ou elas num canto, e eu na cozinha, estava tudo bem. Eu tranquei a porta do meu quarto, começavam a brigar, a gritar, a chorar, a pedir por mim. Uma época na minha casa era instantâneo, paz. Enquanto eu não estava louvando, paz. Eu colocava um louvor, briga, choro. Meu Deus, gente, pensa numa tribulação espiritual. Aí um dia eu falei, já entendi. Não, aqui não. Pega as tuas coisinhas nessa casa, vamos louvar o Senhor. Nessa casa vai ter oração, vai ter clamor. Chispa daqui. Pronto. Eu tive que me posicionar. Mas às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, sério? A gente vai lá e briga com as crianças, a gente nem sabe que em volta delas tem um ambiente ali para te proibir, né? Porque você distrair, né? Porque a partir do momento que você não ora, você não tem acesso ao Senhor. Você não tem acesso às tuas bênçãos. E não tem acesso àquilo que o Senhor quer te entregar. E muitas coisas Ele só vai entregar no secreto, nesse momento que você tá ali com Ele, né? Mas a gente entende que às vezes a rotina assim, ela é mais corrida. Se tu não tem esse tempo de 1 hora de ficar lá de joelho dobrado, mas aquilo que você está fazendo durante o dia, você pode estar orando, conversando com Deus e louvando Ele da mesma forma, sabe? Claro que ter esse tempo de qualidade, de intimidade, de tirar esse tempinho do teu dia só para esse momento é muito importante. Mas às vezes, né, em dias que é mais corrido, que você tá ali, que nossa, hoje tem um dia de faxinar a casa, lavar roupa, limpar calçado e tal. Faça tudo isso louvando ao Senhor. Porque se você tem uma casa para limpar, se você tem um calçado para lavar, uma roupa para dobrar,
Glórias a Deus, porque Ele te deu isso. Então, que você já faça isso em espírito de oração. A palavra fala que a gente deve orar o tempo todo, em espírito E em verdade. O que é isso? É com o coração aberto, disponível, sincero ao Senhor. E como saber que isso é... Como saber que é espírito e verdade? Vamos lá. Aconteceu uma situação no teu trabalho, tá? A pessoa te magoou, te feriu, falou alguma coisa sobre você, você ficou sabendo, tomou uma frente que não era para ter tomado e você veio no teu coração assim, aquela coisa, porque nós somos humanos, gente, nós somos seres espirituais num corpo, né, num corpo, na carne, Um corpo né? carnal, né? Isso aí. Então, a gente vai ter os impulsos, não adianta dizer que, ai, nossa, não, a gente vai ter aquele impulso, mas nós não podemos esquecer que maior é o nosso Deus. E aí você vai na oração e fala assim, ai, Senhor, que bonitinha, olha por ela, querida, ela não fez por mal. Fez sim. E sabe de uma coisa? Se você fazer uma oração dessa, você não está agradando o Senhor, porque não tem verdade nela. A verdade é assim, Senhor, de verdade, Senhor, a fulana, meu Deus, ela tirou minha paciência, ou fulano, né? Tirou minha paciência, falou coisas horríveis para mim, eu tô enlouquecido. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor acalme, e isso é verdade, eu quero que o Senhor acalme meu coração, que meu coração não seja templo da ira, não seja templo do rancor, do ressentimento, mas que o Senhor me ajude a liberar perdão. Gente, ó, chegou a doer minha cabeça, gente. Gente, de verdade, façam isso. Apresentem a verdade do que vocês estão sentindo. Até porque né? o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Então, se você estiver falando, por dentro, nossa, eu queria pegar o Luna aí... Ai, Senhor, não. O Senhor sabe que isso é mentira. E a mentira não provém do Senhor. E tem uma oração que não vai chegar até o Senhor. Uma oração que não é verdadeira. O Senhor espera que você se quebrante, que você chore, que você fale, eu tô com raiva mesmo. Eu queria ter dado uma chapuletada mesmo. Mas isso é você e Deus, não é você com 300 outras pessoas. Ai, não, porque olha tal pessoa mesmo. Não adianta eu falar para outra pessoa se quem vai resolver é o Senhor. Então vai lá, não pode dobrar teu joelho, tá no trabalho, vai pro banheiro. Vai pro banheiro e vai lá, tem um tempinho quando você fala, Senhor, a pessoa me irritou muito, tô muito brava, eu tô furiosa, mas eu sei que isso não provém de ti. Então traga a tua paz sobre mim, acalma meu coração e me ajuda a perdoar essa pessoa. E outra coisa que é muito importante, que a gente falou das orações, você orar a palavra. O Senhor te deu uma palavra. Sou contigo onde quer que vás. Ore sobre isso. Onde quer que eu vá, Deus é comigo. Ore a palavra. A gente muitas vezes esquece disso, né? E essa questão da oração, eu vou dizer uma coisa minha, tá? A forma que você ora é uma forma, a forma que eu oro é uma forma, e a gente está dando aqui passos de uma oração. Mas quando você chega numa intimidade com Deus, você vai saber o momento que você sente mais a presença, o que você às vezes está errando, onde você está acertando, você vai tendo essa intimidade, né? Eu, por exemplo, assim, para mim, não é um rito não, mas é uma necessidade. De manhã é o momento que eu mais tenho aquela necessidade de busca. De manhã o meu coração queima. Então ali eu sei que naquele momento o Senhor está me chamando para com Ele. Oração da madrugada. Muitas pessoas de madrugada têm assim encontros com Deus, né, muito profundos. Revelações, né? Tudo mais. Comigo o momento da busca de madrugada ela não é assim. Como é que eu descobri? Eu descobri que de madrugada é batalha espiritual. As maiores batalhas espirituais de enfrentamento, dizer chispa daqui, aqui não, foi de madrugada. Mas a busca mesmo é pela manhã. Então, isso é uma coisa que eu criei com Deus, né? Então, você tem que buscar no teu 10 minutos, no teu 1 minuto. Tô dirigindo, Senhor, hoje, ó, não tive tempo de falar contigo, mas, Senhor, eu tô aqui, ó. Ouve a minha oração, recebe, tá aqui. Pronto. E às vezes é nesse 1 minuto que você orou mesmo no carro, que o Senhor te livra de algo que está à frente porque você orou.
Você colocou o Senhor À frente. a tua vida diante do Senhor, né? Colocou Ele à frente de tudo. Então não deixem de orar, não deixem de buscar. E não existe, gente, uma oração perfeita. Porque, nossa, aquele pastor ora bonito. Nossa, porque a Luana ora bonito. Cada um, e o Senhor sabe disso, Ele nos fez diferentes. Cada um vai ter o seu jeito, a sua forma de intimidade. É isso aí. Eu vejo lá em casa, né? Quando a gente vai orar, a Lívia ora de um jeito, eu começo a oração de outro, a Mel de outro e o Vitor de outro. O Vitor é totalmente diferente do que eu sempre. Eu acho muito bonito que ele fala assim, Senhor meu Deus, né? Ele já está reconhecendo que o Senhor é o Deus dele. E eu começo sempre assim, Senhor, em nome de Jesus. Então, é muito... você tem que entender que a oração é intimidade. Né? E olha só, e eu já começo, Pai, em nome de Jesus. Cada um cria a sua intimidade, né? A sua forma. Isso é tão lindo, gente. Olha como... Deus é tão maravilhoso. A gente se apaixona mais, né? Porque Ele sabe, Ele vai receber, Ele sabe como eu gosto de falar com Ele sabe como você gosta, como o Vitor gosta, como o Felipe gosta, como você gosta. Ele conhece a tua forma de orar. Ele sabe quando você está sendo verdadeira ou verdadeiro e quando não está. E o que Ele quer é que a gente se quebrante, é que a gente chore, é que a gente fale a verdade, que a gente não omita nada. Tá bravo, tá irritado, fala! Expressa isso para o Senhor, leva aos pés da cruz, porque Ele tem um alívio, Ele vai receber a tua oração e Ele vai te ajudar. E a palavra fala sobre isso, né? E em Filipenses, no capítulo 4, no versículo, olha só o 4, 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O Senhor tem alegria em abundância para nos dar. E às vezes a gente pensa assim, né? Deus, as pessoas falam Deus. Quantas vezes na palavra a gente ouve alegre-se, alegria, né? A gente cria a imagem de um Deus assim, um pai carrancudo, bravo. Gente, Deus é um Deus alegre. Ele fala que Ele é a nossa alegria. E por que a gente vive murmurando? Não, né? Não tem como. Não dá, né? Não dá. A palavra fala alegre-se. De novo digo, alegre-se. No versículo 6, ó. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, não é em algumas coisas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Continuando, Salmos 66, versículo 19. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Glória a Deus. Se complementa. É isso. É a gente orar, é nos tornar conhecida diante de Deus pelas nossas orações. Quem é você? Você é a Luana que ora todos os dias, que fala comigo todos os dias, que me busca no secreto, que me busca lavando a louça, que me busca no banho. Ele conhece a nossa voz. E teve uma vez, eu não lembro se a gente já falou no podcast, enfim, mas acho que nós comentamos estar no clã um dia. Vocês conseguem imaginar? Nós somos milhões de pessoas no mundo. Se nós clamarmos, Pai, Abba, Senhor, Deus, Ele vai olhar lá de cima. Ali está a minha filha. Fala, filha, eu estou te ouvindo. Que prazer, né? Através da nossa oração, de nós clamarmos o nome do Senhor, de nós pedirmos, Ele vai nos atender. A palavra fala, Ele diz, não é, como a Luana falou antes, não é talvez, é uma verdade. Se nós crermos que a nossa oração chega ao céu e que nós teremos as nossas orações atendidas pelo Pai. E gostaria de dizer para você, que está do outro lado, você não precisa ter palavras bonitas. Você não precisa falar as palavras mais lindas, mas fale aquelas palavras que vêm do teu coração. Eu estava lembrando aqui, eu tive muitas, graças ao Senhor, assim, esses dias Ele me levou eu tive orações de 20 anos atrás que estão acontecendo agora. Há 20 anos atrás eu orava para ter uma casa, há 20 anos atrás eu orava para ter uma família. E há 20 anos atrás isso era impossível na minha vida. 20 anos atrás eu não conhecia o Vitor, há 20 anos atrás nossos caminhos nem haviam se cruzado, né? E hoje eu vejo que tudo que eu pedi no Senhor aconteceu.
Mas não foi no meu tempo, Não, foi no tempo do Senhor. Isso é importante também. O Vitor, ele, quando a gente começou a namorar, ele tinha vício em cigarro. E eu lembro que eu estudava numa faculdade, que é uma faculdade católica, né? Mas o Senhor está onde ele acha que ele é invocado, né? E eu passava muitas vezes as tardes, né? Eu estudava de manhã e à tarde eu ficava lá para trabalhar. E lá tinha um lugarzinho de oração. E eu passava horas, só eu e Deus. Não entrava uma santa alma naquelas capelinhas lá. Mas lá eu estava falando com Deus. E eu lembro que eu orava assim, eu orei durante um ano, todos os dias, pedindo, Senhor, tira o vício do Vitor. Tira o vício do Vitor. Gente, hoje o Vitor nem lembra do que é o sabor do cigarro. Hoje o cigarro incomoda ele. Mas isso foi graça de Deus, porque sozinho, no nível que ele estava, que ele fumava, sei lá, 3, 4, 5 cartelas no dia. Meu Deus. Ele falou uma vez para mim que ele fumava muito. Quando eu tinha época de prova, avaliação, ele estava tão ansioso que era uma carteira atrás da outra. Então você imagina, né? Sozinho você não consegue. Não. Mas o Senhor sustentou. Naquela época ele nem tinha o Senhor na vida dele. Mas o Senhor, pela minha oração, pela minha intercessão e pela graça dele, né, sustentada nele, o Senhor me ouviu. Então não deixe de orar. Ah, Luana, Deus às vezes vai demorar muito tempo. É no tempo dele para fazer, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. E não deixem de orar agradecendo, dando, como a palavra fala aqui, ó, ações de graça por aquilo que o Senhor já te entregou, pelas respostas de oração que o Senhor já te deu, e porque o Senhor merece esse louvor, essa adoração. E eu queria dizer para você, se você está aqui hoje e você chegou até o final desse vídeo, você é a resposta da oração de alguém. E se você veio assistindo esse vídeo, veio alguém, você se identificou, lembrou de alguém que, meu Deus, essa pessoa precisa ouvir esse vídeo, porque ela deixa de criar uma intimidade com Deus por se achar inferior ou por achar que não é merecedora das coisas do Senhor, mande para essa pessoa. E vocês sabem que o inimigo, muitas vezes, ele vai colocar isso na nossa mente, Muitas né? vezes. De que, por que tu vai orar? Tu nem é merecedora de orar. Para que você vai orar pedindo? Você não merece isso. Sim, nós merecemos. Porque nós temos um Deus que tem prazer em nos abençoar. Que tem prazer em fazer com que se cumpra a vontade dele nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa buscá-lo, ter intimidade, para que o Senhor coloque os desejos dele no nosso coração. Para que as nossas vontades sejam alinhadas e para que ele possa transbordar, para que ele possa multiplicar, para que ele possa abençoar as nossas vidas. E a nossa oração de hoje é que você seja muito abençoado e que hoje, a partir de agora, seja um momento ideal. Crie o momento ideal para você ter um momento com Deus. Obrigada por ficarem conosco até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, sugestões para os próximos vídeos. E nós queremos saber, amiga, quais orações que você fez, que você foi atendido. Coloca pra gente aqui embaixo, de quem interagir com você. Conte pra gente. E nós queremos também desejar para vocês um ótimo ano novo, porque esse é o nosso último podcast de 2026. 2026 não, 2025. Não andais ansioso. Esse é o nosso último podcast de 2025, mas é claro que nós esperamos vocês no ano que vem. Terão outros vídeos, terão coisas novas. O Senhor tem ministrado muitas coisas diferentes ao nosso coração. Nós desejamos que o ano que vem seja um ano de intimidade com o Senhor, um ano que você tenha uma busca muito maior, que você possa mergulhar nas águas do Senhor, que o Senhor responda as suas orações e que você conheça Jesus verdadeiramente. Que você frutifique o fruto do Espírito Santo na sua vida. Que você, assim como eu e a Luana e as nossas casas, possam servir ao Senhor. E que você seja a resposta de Deus na vida das pessoas que cruzarem o seu caminho. Nós desejamos ter você cada vez mais perto. Nós desejamos que o Senhor invada a sua casa, a sua vida, o seu coração. E que você, naturalmente, fique conosco aqui toda semana, todos os dias, porque tem vídeos quase todos os dias, tem vídeo novo toda semana. E nós desejamos profundamente que você seja transformados pelo Senhor.
E nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui em 2025 e tenho certeza que estará conosco em 2026. Amém. Em nome Deus de abençoe. Jesus. Gente querida, feliz ano novo, gente, ó. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Até o próximo ano. Coraçãozinho de Jesus é desse tamanho, né? Muito grande. Beijo.